Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Assim diz o Senhor. Te chamei pra andar nos meus passos, sem avisar, de encontrar obstáculos e que me seguir e me envolver, negociação e sofrer. Deixa-me, pois sofri o castigo para salvar e ensinar, obedecer até morrer. Do caminho lá, minha paz me será companhia, mas é bom saber quem se envolver há de meu nome sofrer. Vem comigo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que momento festivo, celebrativo que nós temos aqui hoje. Nós vamos louvar a Deus, glorificar a Deus hoje pelos 30 anos de ordenação do pastor Hélio, nosso pastor. Que Deus possa ser glorificado com a alegria do nosso coração e pelo privilégio de termos o pastor Hélio aqui conosco hoje. Vamos louvar a Deus então. Enquanto nós nos preparamos para esse momento de culto, vamos
reverentemente abaixar as nossas cabeças, falar com Deus, e enquanto nós ouvimos o prelúdio. Eu convido a amada igreja para abrir sua Bíblia no Salmo de número 16. Leremos o Salmo inteiro. Salmo 16. Eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti neste dia. Exaltamos o Teu santo nome, pois sabemos que Tu és santo. Glorificamos o Seu nome porque Tu és majestoso, Tu és todo-poderoso, Tu és belo. Tu criaste os céus e a terra e tudo que nela há. Tu és o único Deus e digno de toda adoração. Aliás, é o único digno de adoração e verdadeira reverência. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, para Te adorar. Nós pedimos, Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor trabalhe em nossos corações para que prestemos um louvor sincero, que não saia somente das nossas bocas. Pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós imploramos que o Senhor receba o nosso culto. Nós imploramos que o Senhor receba a nossa adoração. E Te suplicamos, Deus, fala conosco através da Tua palavra nesta noite. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos entoar a Deus um hino.
A igreja, o fundamento, é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o mandamento surgiu em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja na bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui contrição se tornem templos santos de tua habitação. Amém. Abra sua Bíblia em primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, leremos o verso 9. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o momento que nós confessamos a Deus os nossos pecados. Nós clamamos a Deus para que Ele sensibilize a nossa consciência, para que entendamos que nós somos pecadores e que se não fosse Deus ter nos declarado justos pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós não teríamos salvação. E quantos pecados que nós ainda cometemos e precisamos confessá-los. Ore a Deus nesse momento. Senhor Deus, ai de nós porque somos pecadores, e aqui nós nos achegamos diante de Ti, um Deus santíssimo. Chegamos diante de Ti de maneira temerosa, tremendo, porque sabemos dos nossos pecados. Sabemos que temos pecado contra o Senhor, transgredindo a Tua lei, temos pecado contra o Senhor na consciência, no coração. Pecamos contra o Senhor, negligenciando aquilo que deveríamos fazer, sendo omissos. Pecamos contra o Senhor, armazenando em nossos corações afetos que não provêm de Ti. Pecamos contra o Senhor, falando aquilo que não deveríamos falar. Nós pecamos contra o Senhor, colocando diante dos nossos olhos coisas ilícitas. Nós também pecamos fazendo coisas que são reprováveis diante de Ti. Nós nos achegamos diante de Ti, um Deus santo,
mas pelos méritos de Jesus Cristo. Nesse momento nós nos colocamos sobre os ombros de Cristo, porque nós sabemos que só temos perdão dos pecados, porque Ele um dia morreu na cruz por nossos pecados. Nós sabemos que a morte do Senhor Jesus satisfez a Tua vontade e a Tua justiça. E por isso, Deus, nós suplicamos, perdoa os nossos pecados, para que de consciência limpa louvemos o Teu santo nome e ouçamos a Tua palavra. Toda glória seja dada ao Seu nome. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Irmãos, quem tiver o inário, é o nosso inário, novo cântico número 68. Às vezes, no celular, acho que não tem a letra para a gente projetar, número 68. No inário, no celular a gente encontra essa letra, o hino é necessidade. Vamos cantar todos juntos. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fora de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção da vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Nesse momento nós entoaremos alguns cânticos a Deus e logo em seguida o pastor Hélio estará com a oportunidade para apresentar o preletor dessa noite. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar a se colocar em pé, aqueles que puderem. Nós vamos louvar ao nosso Deus com 2 cânticos. O primeiro deles, nós vamos agradecer ao Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus, principalmente pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Te agradeço.
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos desde o início por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só os homens te agradeço. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Meu louvor é fruto. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e de paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor, O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão.
para sempre de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, E do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Cadeias, Ainda que as cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão para sempre de te louvar. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão para sempre de te louvar. Para sempre de te louvar. a igreja pode assentar. Nós vamos ainda ouvir um hino especial que vai ser feito pelo Corban nesse instante. É um hino de gratidão ao nosso Deus, por tudo aquilo que Deus faz, por tudo aquilo que Deus permite na nossa vida. Olhando, eu sei que nós estamos aqui para louvar a Deus, que nós sabemos que Ele é o sustentador das nossas vidas, e é Ele que tem sustentado. 30 anos não são 3 dias, 3 meses, e nós louvamos a Deus por isso. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração.
teus planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Tua graça, Pai, imploro, transformar a minha vida em uma canção. Em uma canção. Boa noite a todos. Quero externar a minha satisfação, minha gratidão por todos os irmãos que estão aqui, irmãos da Vila Nova, irmãos de outras igrejas também, são muito bem-vindos. Eu convidei para trazer a palavra nessa noite o reverendo Ronaldo Crispim, queria pedir que ele viesse à frente. Ronaldo Crispim Ribeiro. O reverendo Ronaldo foi meu colega de turma. A gente começou lá no seminário em 1987 com uma turma de 11, e no dia da formatura nós éramos 3. Era ele, o Aguinaldo, eu. Depois se formaram o pastor Marcos Botelho, o Rubens Bruno e o pastor Rosalvo. Alguns desses nomes os irmãos conhecem muito bem. Uma das características da nossa turma é que eu era o aluno mais baixo. Olha a altura dos caras aí. Eu era o pequenininho da turma. E a gente tem andado juntos já há 30 anos e sempre, para mim, é um prazer ouvir o reverendo Ronaldo trazer a palavra. Uma das características dele é a fidelidade na exegese do texto, e dos nossos colegas, ele é o que tem a biblioteca maior. Os irmãos que já viram a minha, não viram a dele. Bem-vindo, pastor. Para que servem os amigos, né? Mas é amizade. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Ele era o mais baixinho, né? Então, é aqui? É aqui. Eu fico... É a segunda vez, na verdade, que isso acontece, que eu venho pregar outra oportunidade, em outra igreja. Eu acho que é porque ele esqueceu que tinha me convidado e me convidou novamente para esse marco que é tão importante na vida de um pastor, na vida de um ministro do Evangelho. Para mim, talvez um dos momentos mais significativos da minha vida foi quando aquele presbitério impôs as mãos sobre mim. E eu me lembro disso e fico emocionado. Impôs as mãos e me ordenou pastor. Isso foi um reconhecimento e foi algo realmente assim marcante. Certamente isso é para todo aquele que de fato é chamado para o ministério da palavra e tem esse reconhecimento da igreja e dos seus líderes
aqueles que estão. E eu também fico muito grato a Deus porque estar aqui com vocês, porque eu também posso me lembrar dos meus 30 anos de ordenação. Então, como eu sou meio assim, deixo passar essas datas, é uma característica minha, me lembro quando está chegando ou já passou, mas esse tempo de ministério, né, agora 30 anos, então eu tenho oportunidade também de comemorar. E aí alguns irmãos descobrem e pegam carona, né? Temos aqui alguns irmãos da nossa igreja, eu agradeço também, pegando carona nesse culto de ações de graças, porque descobrem, ficam sabendo que também tem a ver. Embora essa é a data específica do aniversário do reverendo Hélio, o meu já passou, né? Alguns meses, foi em janeiro, há 2 meses atrás, basicamente, mas eu me sinto assim também, no culto e fazendo parte e sendo grato a Deus. Agradeço ao reverendo Hélio esse tempo, essa amizade, e o Hélio também sempre teve algumas características muito marcantes, né? Além de ser um estudioso, alguém que gosta e estuda uma área que eu não gosto, que é a história da igreja, mas tenho aprendido com ele todas as vezes que consigo ouvir, que ouço, que posso. E também algumas características pessoais que são para mim muito caras, né? A sua sinceridade, a honestidade deste irmão, assim, desde os primeiros dias convivendo na sala de aula, em 1987, até esses dias, até os nossos dias, eu sempre sei que posso contar com essa honestidade, essa sinceridade, esse senso de verdade que este irmão tem, esse senso de fidelidade a Deus. Isso é tão bom. Ter participado de uma turma com essas características e manter essa amizade, esse respeito até hoje. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no profeta Jeremias. Eu tenho estudado esse livro, tenho descoberto algumas coisas, e eu queria compartilhar Jeremias capítulo de número 1, verso 11 até o verso de número 19. Jeremias, capítulo de número 1. Verso 11 até o verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles,
pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Antes de orar, queria também mencionar, falei de alguns irmãos que estão conosco lá da Bereia, mas também a minha esposa, minhas filhas e genro está aqui. Não sei se a Olívia também, porque eu não estou enxergando aqui, se ela está, a minha netinha, a primeira neta, que eu tenho curtido muito esses últimos 3, 4 meses. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te bendizer por tua palavra, que é registrada e que ficou para nosso ensino. Agradecemos, Deus amado, pela experiência, pelo chamado deste profeta. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, o Senhor tome essa palavra e nos instrua, nos faça lembrar, ó Deus, de verdades que estão nela e que dizem respeito, ó Deus, ao ministério que nós compartilhamos e o qual, ó Deus, foi o Senhor que inventou, foi o Senhor que, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ó Deus, nós te agradecemos e queremos honrar o Senhor neste ministério. Agradecemos pela vida desses irmãos que têm dado suas vidas. Agradecemos pela vida do reverendo Hélio e por todos os pastores ordenados e que, ó Deus, percebendo o chamado do Senhor, se entregaram, ó Deus, a sua palavra para conhecê-la e para que, tendo conhecido, ó Deus, ministrar ao seu povo. Agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. John Knox, que é chamado de o patriarca do presbiterianismo, o fundador da igreja presbiteriana, o escocês na Escócia, foi um homem que sofreu muito desde a sua conversão, a fé verdadeira no Evangelho, até o seu trabalho, o seu ministério, que se tornou muito profícuo na Escócia. Sofreu muito, muitas coisas. Algumas biografias temos à nossa disposição e livros de história da igreja que mencionam. Está aqui o nosso querido reverendo Hélio, que conhece bastante sobre isso e certamente já leu e entende bastante dessa área da história e desta biografia. O início do seu ministério foi desanimador, diz um biógrafo, mas no auge do seu ministério na igreja de St. Andrews, a rainha católica na época disse o seguinte a um dos seus conselheiros sobre John Knox: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de toda a esquadra espanhola. E um biógrafo dele recentemente associou a um momento inicial do seu ministério, onde ele pensou seriamente em recuar, em voltar atrás no seu ministério, a uma experiência que John Knox teve bem no iniciozinho do seu ministério em St. Andrews, lá na Escócia. Ele diz: quando John Knox foi chamado para ser o pregador da igreja em St. Andrews, ele ficou tão oprimido que depois de uma tentativa ineficaz de se dirigir à congregação, derramou-se de lágrimas,
saiu precipitadamente, trancou-se em seu quarto, convencido de que nunca mais apareceria no culto novamente. Não é incomum, diz esse biógrafo, que aqueles que são mais tímidos no início, quando são chamados, são os mais bravos, os mais veementes no fim. Quando se torna perfeitamente claro para eles que seu dever é ir, eles, os mais destemidos, porque estão certos de que estão indo, não em obediência à sua própria fantasia ou vaidade, mas porque não podem desobedecer a uma ordem divina. O melhor antídoto para o medo do homem é o temor a Deus. Knox derramou lágrimas, tremeu e fugiu quando foi chamado para pregar pela primeira vez, mas sobre o seu túmulo foi dado esse testemunho, está na sua lápide lá, onde ele foi enterrado. Aqui jaz alguém que nunca temeu a face do homem, nunca temeu a face do homem. Assim, a natureza de Jeremias, a gente pode muito bem, ao lermos especialmente os versos iniciais, e esses são os versos mais conhecidos sobre Jeremias, talvez o seu chamado, que está aqui a partir do verso 4 até o verso 10, eu não estou usando nessa noite o texto mais conhecido sobre o profeta Jeremias, o seu chamado, a maneira como ele respondeu e a fase da vida como ele foi chamado. Mas a gente pode perceber que algo parecido aconteceu com Jeremias. Era naturalmente sensível o profeta Jeremias, acanhado, mas Deus fez dele, para a sua época, como diz o próprio texto que a gente leu, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e muros de bronze. Isso é, um coração que nenhuma tarefa podia fadigar e nenhuma oposição poderia assustar. Os versos anteriores, como já mencionei, dos versos 4, na verdade, até antes, do verso 1 até o verso de número 10, que nós podemos observar aqui, correr os nossos olhos, temos o chamado de Jeremias. Nós podemos olhar e ver aspectos gerais acerca do profeta Jeremias, como, por exemplo, o seu nome, de que casa ele é, de que família ele foi, e que lugar ele morou. Nós olhamos para o seu tempo aqui, ele fala de reis, que ele teve a oportunidade, o desafio, na verdade, de ministrar. Nós vemos aqui o seu chamamento da parte de Deus, nós vemos a sua incumbência, a sua capacitação, o que é mais importante ainda, os versos anteriores, bem anteriores ao texto que eu li para os irmãos. Agora, o restante do capítulo, o assunto ainda tem a ver com o seu chamado. Deus diz mais algumas coisas que descrevem mais do ministério de Jeremias. E são também, a gente poderia dizer, uma espécie de mensagem de incentivo ao profeta. É como se a gente pudesse olhar para esses primeiros versos, do verso 4 ao verso de número 10, grandes desafios, embora fala-se de capacitação, mas esses versos que às vezes nós não entendemos muito bem, passamos rapidamente sobre esses versos 11 até o final do capítulo, porque o que é interessante, a reclamação do profeta, o seu chamamento inusitado, a sua maneira como ele respondeu, chama mais atenção. Mas nesses versículos aqui, do verso 11, o texto que eu li para os irmãos, trata basicamente de alguns incentivos ao profeta. Isso era muito necessário, isso era muito importante que ocorresse, porque Jeremias viverá tempos, como num pequeno comentário do profeta Jeremias que o Dr. Francis Schaeffer faz, ele diz que Jeremias é um profeta para tempos pós-cristãos, tempos como os nossos,
Por isso a mensagem de Jeremias ela é tão relevante para nós hoje também. Por quê? Porque Jeremias viveu um tempo em que ele viu a nação sair de um despertamento sob o reinado de Josias e vir este reavivamento, essa reforma religiosa que teve o seu auge, mas ele viu também nos seus 40 e poucos anos de ministério, viu a vida espiritual dos reis, do povo, voltar a estágios de espiritualidade, de comprometimento com os deuses das nações vizinhas, dos costumes dos povos que eles assimilaram, e aquilo foi ruindo, foi destruindo, foi comendo a vida espiritual do povo. Então ele viu tempos pós-cristãos, a gente poderia usar esse termo anacronicamente, é claro. Tempos em que uma religião que era viçosa, uma religião que estava sendo reformada a partir da lei de Deus que foi descoberta, agora ela passa a ser jogada para trás, para fora da vida daquele povo. Esse é o tempo do profeta Jeremias, tempos como os nossos. Deus, interessante, nesse texto que a gente tem diante de nós, usa algumas imagens bastante gráficas para descrever e incentivar o ministério de Jeremias. Nessa segunda parte aqui do capítulo 1, em que se complementa o chamado de Jeremias, temos 3 parágrafos em que o registro sagrado nos descreve imagens que incentivam e descrevem um pouco mais profundamente o ministério do profeta Jeremias. No primeiro parágrafo, verso 11 e verso 12, vemos a figura de uma amendoeira. Veja aí. Nos versos 13 a 16, que é o segundo parágrafo, nós temos uma panela fervente, a visão de uma panela fervente. E no terceiro há uma série de figuras que são usadas, todas elas relacionadas a algo que é sólido, é firme. Versos 17 a 19. Vejamos então aqui, vamos olhar para essas imagens. Veja que são 3, né? Um sermão bem presbiteriano, 3 pontos, mas né, a Bíblia que revela as coisas assim, não é? Os meninos, os seminaristas aí, a gente brinca lá às vezes, nossos brincadeiros no seminário, dos 3 pontos do sermão, mas aqui nós temos, nem tudo precisa ser assim, depende do que o texto nos guia, mas aqui nós temos 3 imagens, e são figuras, imagens do ministério, e do ministério de Jeremias, que são levantados por Deus, são visões para incentivar o profeta. A primeira visão, ou a primeira imagem, a amendoeira. E qual é o sentido dela? É que a palavra de Deus se cumpre. Essa é a mensagem. Num dia de primavera, saiu o profeta Jeremias pelos campos de Anatote, a cidade em que ele nasceu, bem próximo de Jerusalém, uma vila de sacerdotes. Se você for remontar a história de Anatote, você verá isso. Ele estava olhando a beleza de uma amendoeira em flor perto da sua casa. Então Deus atribuiu um significado profético ao seu olhar por meio de uma associação de palavras no texto hebraico que são muito interessantes. No texto hebraico você percebe um jogo de palavras aqui que chama a atenção dos leitores, certamente chamou a atenção dos leitores originais e por causa da nossa língua, de uma tradução, muitas vezes nós, claro, não conseguimos captar. A palavra hebraica para amendoeira é a palavra saked. E o particípio do verbo que é usado aqui algumas vezes, verso 11 e verso 12, para ver, observar, enxergar, velar, é
está num particípio, é o soked. Então, saked e soked. As consoantes são bem parecidas, são idênticas na verdade, só os sinais vocálicos aqui que são modificados. Então, o que queremos dizer com isso? Que em resposta à pergunta de Deus, que vês tu, Jeremias? Jeremias responde, saked é o que eu vejo. Então, em resposta, Deus diz, soked é o que eu estou fazendo para cumprir a minha palavra. Existem várias maneiras no próprio livro do profeta Jeremias, em outros lugares, em outros momentos, em que o autor sagrado, inspirado por Deus, registra palavras e faz alguns jogos com as palavras, exatamente para poder chamar a atenção do seu público, que a gente muitas vezes perde, mesmo os tradutores tentando às vezes reproduzir, não conseguem. Mas então, a partir de então, toda vez, é muito provável a gente poder pensar isso, toda vez que Jeremias via a amendoeira desabrochar na primavera, ele se lembrava desse dia em que Yahvé, o Senhor, aquele que vela, aquele que observa e que zela por sua palavra, em seu longo ministério, ele precisaria exatamente de tal confirmação, em face daqueles que insultariam o profeta, como a gente, se continuar lendo a partir do capítulo 2, e mais especificamente na altura do capítulo 20, entre capítulo 20 e capítulo 30, você lê o profeta Jeremias e você verá quantos insultos, quantas perseguições, foi esbofeteado, foi preso, jogado numa cisterna. Ele precisava ouvir isso, de que aquele, já no começo do seu ministério, aqui é quando ele foi chamado por Deus. Deus falou para ele que ele deveria levar essa mensagem para o povo. Teriam tempos bons, mas haveria também tempos muito difíceis. E ele deveria carregar essa imagem da amendoeira que estava atrelada a essa mensagem. Eu velo por minha palavra, eu tenho zelo por ela. Você vai proclamar essa palavra, mas eu velo por cumpri-la, e ela se cumprirá, doa quem doer. Deus mostrou essa amendoeira para Jeremias, para ensinar que ele está bem desperto, ele não dorme, ele não cochila, ele nunca entra em hibernação, Deus ainda está velando. É isso que nós podemos aprender aqui. Ele está acordado, ele está observando, ele está esperando. Nosso Deus é um Deus que está presente e não está calado. Nós podemos ouvir a sua voz, porque ele tem os seus profetas. Parece cada vez mais escasso, mas ele chama, e ele dota, e ele capacita, e ele unge aqueles a quem ele chama, para pregar a palavra destemidamente. Deus está cuidando para assegurar que tudo o que ele prometeu aconteça. E ele está zelando por certificar-se de que a sua palavra seja cumprida. Deus fará tudo o que prometeu fazer. Ele está concretizando os seus planos. Por isso que nós, que fomos chamados para pregar a palavra, não devemos desistir, não devemos titubear, não devemos transigir. Todos aqueles que foram chamados, eles têm um compromisso eles têm um conteúdo para transmitir. Segundo lugar, veja a imagem da panela de fogo, que certamente significa que o juízo de Deus é certo, assim como a primeira imagem dizia que a palavra de Deus se cumprirá, é certa. Agora é que o juízo de Deus é certo. Versos 13 até o verso 16. Outra experiência
aqui, bem comum, fornece uma mensagem agora terrível, poderíamos dizer. Jeremias vê uma panela de ensopado fervendo em um fogão. Ela está inclinando-se sobre as pedras, ameaçando derramar seu conteúdo, e talvez seja um perigo para qualquer pessoa que estivesse nas proximidades. A ideia é essa. A panela se inclina do norte, ela vem do norte. E isso é muito importante em toda a mensagem do profeta Jeremias. No simbolismo profético aqui, isso faz algo que cai bem à mente do profeta Jeremias, porque do norte virá o desastre. É do norte que será derramado sobre todos os que vivem sobre aquela terra. Virá o mal que virá para aquela terra. 3 observações aqui para a gente
demoraria algumas décadas para chegar. A ameaça do ponto de vista humano consistiria certamente nas ambições de Nabucodonosor, dos seus exércitos, mas o comandante-chefe era o Senhor dos exércitos, para quem as nações e os seus exércitos, as superpotências mundiais, eram simplesmente pelotões da sua vontade, do seu exército. Eles simplesmente, sem saber, é claro, estavam cumprindo propósitos de Deus. Este é o nosso Deus. Olha o que diz o verso 15: pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte. Verso 16: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças. É o Senhor que dirige esse mundo. Como diz a nossa confissão, Ele é quem decreta todas as coisas, que planeja todas as coisas. Não há nada, irmãos, que escape ao propósito de Deus. Foi assim no tempo de Jeremias, no tempo de Isaías, foi assim no tempo de José, foi assim no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, é assim hoje. Essa é uma importante mensagem que os pregadores precisam pregar, da soberania absoluta de Deus. Embora não compreendamos muito bem como se encaixam as ações responsáveis dos seres humanos e a soberania do nosso Deus, mas as duas coisas são afirmadas categoricamente nas Escrituras, de tal modo de que quando as pessoas fazem o que é errado, o que é mal, elas fazem por causa daquilo que está nos seus corações, e elas são absolutamente responsáveis pelos seus próprios pecados, mas ao mesmo tempo, ao fazerem livremente qualquer uma destas coisas, elas cumprem os desígnios, os propósitos de Deus. É isso que o Jeremias está dizendo. Do ponto de vista humano, é Nabucodonosor, seus exércitos, mas por trás disso tudo, em oculto, está Deus conduzindo a história. Foi assim no passado e continua sendo assim. E a razão fundamental para todo o sofrimento que estava por vir, quando a panela despejou o seu conteúdo escaldante, foi o julgamento de Deus sobre a maldade do seu próprio povo. Esse é o resultado. Em outras palavras, quaisquer que sejam as dimensões, irmãos, políticas, militares, das convulsões que abalariam toda aquela região e nos abala até hoje, como abalou Jerusalém lá no século VI a.C., a questão central no governo de Deus não é político, não é geopolítico, não se explica somente assim. Nós temos que olhar diferente. É do ponto de vista espiritual e moral que nós entendemos tudo isso. E o cerne de tudo isso que estava acontecendo, porque veio o castigo de Deus, porque veio o juízo de Deus contra o seu próprio povo, é pelo fato de que eles viraram as costas para o Deus verdadeiro e adoraram deuses falsos. O profeta Jeremias denunciou isso desde manhã. Ele diz em algumas das passagens, levantava e pregava a palavra de Deus, ia para o campo, ia para as cidades, foi para a porta do templo, como está lá no capítulo 3, capítulo 4, o templo cheio de gente, não faltava religião, não faltava religiosidade, mas um povo que no dia a dia virava as costas para Deus. Esse é um período no início do profeta que não faltava religiosidade, a igreja estava cheia, mas eles viviam suas vidas.
Se você está vivendo como o povo no tempo do profeta Jeremias, você está vivendo sob a panela da disciplina, do juízo de Deus. Está esse texto aqui para que nós não venhamos a repetir o mesmo erro deles. Eles não acreditavam, eles tinham aquela falsa segurança, porque falsos profetas falaram isso para eles, de que no final das contas Deus não iria fazer. No final das contas tudo ia dar certo. Eles sempre estavam contando, eles pegavam a paciência, a longanimidade de Deus e entendiam isso como sendo, não, Deus não vai fazer. E se você, e certamente nós temos um grupo aqui de pessoas que conhecem a Cristo muito bem, pense bem antes de se curvar diante dos ídolos deste século, que não são necessariamente uns ídolos como esses ídolos desse tempo, feitos por mãos humanas. Não curvamos diante de estátuas, diante de imagens, mas a Bíblia diz que ídolo é tudo aquilo que nós amamos acima de todas as coisas, que nós nos interessamos, são aquelas coisas pelas quais a gente olha assim e suspira e diz: eu não posso viver sem isso, eu só posso ser feliz se eu tiver isso. Terceiro e último lugar, veja do verso 17 ao verso 19, a outra imagem. É a imagem da cidade, um resumo de tudo, da cidade fortificada, que tem uma mensagem muito especial para o profeta Jeremias, de que o próprio Deus estará com Jeremias, aconteça o que acontecer, Ele o fortalecerá. E aqui, uma visão geral do livro do profeta Jeremias é muito importante. A gente olhar agora, a partir do capítulo 2, a mensagem de Jeremias, tudo que vai acontecer. Quantas vezes ele foi contraditado, quantas vezes ele pregou e não foi ouvido, quantas vezes ele pregou e foi rejeitado. Os próprios rolos do livro foi rasgado. Espanto na sua presença, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Veja que mensagem. Que tal Deus chamar você para fazer alguma coisa e diz: olha, é isso que você vai ser, é isso que você vai enfrentar. Diz o texto que a tarefa que está diante dele requer uma preparação imediata, uma atividade vigorosa. São usadas aqui figuras como a do guerreiro no verso 17, 3 figuras aqui da cidade fortificada, da coluna de ferro, do muro de bronze. Ele diz para cingir os seus lombos, isso é, ele deveria trabalhar, se preparar para trabalhar duro, como se fosse uma batalha. Então nós temos aqui uma espécie de
as palavras usadas, uma espécie de combinação e desafio, o mesmo desafio que foi feito anteriormente no comissionamento de Josué lá atrás. Ele deveria agora não enfrentar como Josué os cananeus, mas os cananeus da sua própria terra, do próprio povo, um povo incrédulo. E ele repete essa mensagem aqui. Ela certamente não seria uma mensagem popular, mas é isso que ele deveria pregar. Sua popularidade não seria das melhores, mas este era o seu ministério, e ele deveria ser fiel a esse ministério. Não poderia abrir mão absolutamente das suas convicções. E esse é um grande desafio, irmãos, não só para o pastor Hélio, para que continue, doa quem doer, pregar a palavra de Deus com firmeza, para o pastor Ronaldo, para os pastores que porventura estão aqui, mas é para todos nós. Você é um cristão firme que reafirma a palavra de Deus, os princípios de Deus em qualquer ambiente. Nós não temos aqui entre nós um chamado como nesses termos do profeta Jeremias, mas nós temos um chamado para viver num mundo como esse nosso, pós-cristão, para sermos fiéis a Deus. Esses são, irmãos, os incentivos que nós temos. O incentivo de que a palavra de Deus, ela se cumpre. Sim, quantas vezes, e o reverendo Hélio sabe muito bem, os pastores que estão aqui, eu sei, nós advertimos pessoas, nós chamamos pessoas, nós ensinamos as pessoas a palavra de Deus, e boa parte delas não ouviram a palavra de Deus, escolheram seus próprios caminhos, os caminhos que esse mundo apresenta, os valores, as ideologias, as filosofias. Isso não acabou bem. A palavra de Deus se cumpriu. Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus e encontrou corações abertos, obedeceram a palavra de Deus, vidas foram transformadas. A palavra de Deus é verdadeira. Todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem de bom grado, atendem, se colocam em submissão a essa palavra, com certeza, e essa é a grande alegria que nós, pastores, temos, de ver pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Esse é o melhor. Nós temos um grande consolo aqui nessas palavras. Esses incentivos aqui, como vocês viram, irmãos, não tem nada a ver que nós seremos bem-sucedidos. Nem para isso nós fomos chamados, para ser bem-sucedido. Nós somos chamados para obedecer. Se formos bem-sucedidos em algumas coisas, ok. Os incentivos aqui, veja, a natureza deles não tem nada a ver com algumas benesses que a gente pode ter nesse mundo. Mas é a alegria de ver que Deus revelou a sua palavra a nós e ver que a palavra de Deus se cumpre, ela é verdadeira. E é assim que nós devemos nos apropriar dela. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor chama alguns do meio do teu rebanho para pastorear esse mesmo rebanho. O Senhor os dota, os capacita, os treina, dá conteúdo, os abençoa quando estudam, quando se preparam,
e também lhes dá a capacidade, lhes dá a unção quando abrem a boca para aconselhar, para visitar, para pregar sobretudo, para ensinar o teu povo. Nós te agradecemos por isso, louvamos o Senhor, porque o Senhor chama, o Senhor capacita e o Senhor também dá as recompensas. Obrigado, Deus, por essa noite, por nos lembrarmos, ao lembrarmos desses 30 anos de ministério do reverendo Hélio, nós nos lembramos que é o Senhor quem chama. Obrigado por essa igreja que responde, por esses irmãos que estão aqui, que estão gratos a Deus juntamente com este irmão, pelo ministério que o Senhor tem dado ao seu servo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, e vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre vós permaneçam hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir mais um pós-lúdio agora. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz para merecer este amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como beija-flor, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus.
brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos. É muito bom tê-los aqui. Os irmãos que estão nos assistindo também aqui na internet, alguns da minha própria família, são muito bem-vindos. Antes de nós terminarmos, tem mais 2 atos para fazermos. O primeiro, nós vamos passar um segundo vídeo, que eu tenho certeza que quando os irmãos assistiram o primeiro e pensaram assim, mas cadê Vila Nova? Né? Então eu quero passar um segundo vídeo, que é do tempo que eu estou aqui na Vila Nova. E logo depois eu quero convidar a todos, que não vão embora, fica mais um pouquinho, nós vamos servir alguns salgadinhos para a gente comer e conversar um pouquinho mais, tá bom? Vamos assistir esse vídeo, assim que os irmãos puderem colocar.
Senhor,